Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Barbosa de Paiva e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de matemática número 6 do vestibular da segunda fase da Unicamp do ano de 2022. Bom, a nossa questão aqui, ela traz o seguinte texto. Márcia está fazendo um teste de condicionamento físico e corre numa pista circular de 200 metros de comprimento, com velocidade angular constante e no sentido anti-horário. A distância em metros entre Márcia e um equipamento eletrônico localizado na parte externa da pista foi registrada nos primeiros 60 segundos e está representada na figura 1 abaixo. Então, aqui eu tenho aqui a minha figura 1, traz para mim aqui o gráfico da distância em função do tempo entre Márcia e o equipamento eletrônico, e tenho aqui, na verdade, na figura 2, a representação da situação considerada para o item B da nossa questão. Tá? Então, essa figura 2 aqui, traz aqui a minha pista circular. Nessa pista eu tenho aqui o ponto de largada, tenho aqui o equipamento eletrônico que está na parte externa da minha pista, e tenho aqui uma sinalização da Márcia que está percorrendo aqui no sentido anti-horário, ok? Então, é muito importante você saber o que está acontecendo aqui nessa pista, porque a distância de Márcia até o equipamento eletrônico em função do tempo t está representado aqui no nosso gráfico aqui da figura 1, tá? Então, olha que interessante aqui, olha. Quando o meu tempo aqui é igual a 0, Márcia ela vai estar na posição de largada. E aí você vai ver que quando o tempo é 0, ela vai estar aqui a uma distância de 20 metros do equipamento eletrônico. Quando você disparar o seu tempo e Márcia começar aqui a movimentar no sentido anti-horário, você vai ver que Márcia vai distanciar desse equipamento eletrônico. Vai chegar num determinado momento, que eu vou chamar aqui esse ponto aqui de ponto A, que ela vai estar a uma distância maior possível, e vai chegar uma certa hora que ela vai aproximar desse equipamento eletrônico, onde ela vai chegar aqui nesse ponto B, onde essa distância aqui vai ser a menor possível. E aí, quando ela completar uma volta, ou seja, ela vai chegar exatamente na largada, onde ela vai ter que estar aqui na posição inicial e ela vai ter que estar aqui uma distância de 20 metros do equipamento eletrônico. Então, para você entender aqui esse movimento nessa pista, eu vou te apresentar agora aqui uma animação no GeoGebra, para você acompanhar aqui a resolução aqui dessa questão. Bom, então aqui você pode perceber que eu tenho aqui o meu gráfico, tá? O eixo X é o tempo, o meu eixo Y aqui é a minha distância. Perceba então que quando Márcia está na posição de largada, ela vai estar aqui a uma distância do equipamento eletrônico. Então você pode ver aqui que esse pontinho vermelho aqui no gráfico, quando o tempo é 0, essa distância aqui equivale a 20. E aí você vai ver agora aqui que quando eu iniciar aqui o movimento de Márcia, à medida que o tempo vai passando, a distância de Márcia até o equipamento eletrônico, que é dado aqui por esse segmento de azul pontilhado, ele começa aqui a aumentar, tá? Então, com o passar do tempo, essa distância aqui aumenta. Quando Márcia chega aqui no ponto A, você vai ver aqui que ela está a uma distância maior possível do equipamento eletrônico. E essa distância aqui, na verdade, aqui, ela equivale a mais do que 70 metros, tá? E aí agora, quando ela continua aqui o seu movimento, Márcia agora começa a aproximar desse equipamento eletrônico. E aí, quando ela chega aqui, exatamente no ponto B, você vai ver que ela vai estar aqui, no ponto mais próximo do equipamento eletrônico. E aí você vai ver que essa distância aqui, ela equivale, na verdade, a 10 metros. Então, é importante você perceber que quando Márcia chega nesse ponto B, ela vai estar a uma distância de 10 metros do equipamento eletrônico, ok?
E aí é lógico, ó, quando ela completar uma volta completa, ou seja, quando ela voltar aqui no ponto de largada, você vai ver que ela vai ter que estar aqui novamente a uma distância de 20 metros do equipamento. Então, moral da história aqui, ó, a cada 200 metros que ela percorre, ou seja, a cada volta completa, você vai ver aqui que vai ter um ciclo aqui, na verdade, de 24 segundos. Ou seja, como ela tem aqui ó, uma velocidade angular constante, eu posso falar que ela vai percorrer aqui a mesma distância dentro de um mesmo intervalo de tempo. Ou seja, a cada 24 segundos, ela vai completar, na verdade, aqui uma volta de 200 metros. Tá? Então, eu espero que, na verdade, que essa animação aqui, ela tenha aqui te ajudado a entender, na verdade, aqui o que está acontecendo nesse percurso aqui de Márcia, ok? Então, agora que nós vamos voltar aqui para a resolução aqui do nosso exercício, da nossa questão. Bom, então ficou claro aqui para mim, ó, que a cada 24 segundos, ela vai completar aqui uma volta de 200 metros. Então, eu tenho aqui, ó, que de 0 até 24 segundos, ela vai completar aqui esse ciclo. Então, você vai perceber que agora, ó, que eu vou ter aqui um período, eu vou ter aqui uma repetição. Então, a cada 24 segundos, esse gráfico meu agora aqui, ele começa a repetir. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, 24 segundos representado na cor verde, mais 24 segundos representado aqui na cor laranja, tá? E aí é lógico, foi cronometrado aqui para os primeiros 60 segundos. Então, aqui na letra A, ó, determine quanto tempo Márcia demora para completar uma volta. Então, aqui já ficou claro para mim, ó, que para ela completar aqui uma volta, são necessários, na verdade, aqui 24 segundos. E aí, pergunta também aqui, ó, quantos metros ela percorreu nos primeiros 60 segundos? Então, eu tenho que saber aqui o seguinte, ó, como a velocidade angular dela é constante, eu posso falar aqui, na verdade, que ela vai percorrer a mesma distância dentro de um mesmo intervalo de tempo. Então, eu quero descobrir aqui o seguinte, ó, qual é o espaço que ela vai percorrer em 60 segundos. Isso aqui vai ser proporcional aos 200 metros que ela percorre, que é uma volta completa, dentro de 24 segundos. Então, eu posso chegar agora aqui e falar o seguinte, ó, que ΔS vai ser 60 vezes 200 dividido por 24. Vou simplificar agora aqui por 6, ó. Aqui em cima vai sobrar 10 e no denominador aqui vai sobrar 4. Simplifico agora aqui por 4, aqui vai sobrar 1. Simplifica aqui por 4, aqui vai sobrar 50. Então, eu tenho aqui, ó, que em 60 segundos, ela vai percorrer um total aqui de 10 vezes 50. Eu vou obter aqui 500 metros, ok? Então, foi o que eu falei aqui, ó, em 24 segundos, ó, ela percorreu aqui, ó, 200 metros. Mais 24 segundos, 200 metros. De 48 segundos até 60 segundos, você tem aqui 12 segundos, que é a metade, tá? Então, se em 24 ela percorre 200, sinal que em 12 ela vai percorrer aqui um total de 100 metros. Então, eu tenho que 200 com mais 200 com mais 100, eu vou ter um total aqui de 500 metros, ok? Bom, letra B. A letra B, ó, fala que a figura 2 representa um determinado instante em que a distância entre Márcia e o centro da pista ponto C é igual à distância entre ela e o equipamento eletrônico. Calcule o cosseno do ângulo alfa indicado na figura 2. Então, aqui o que está acontecendo é o seguinte, ó, ele fala para a gente, ó, que em determinado momento, a distância de Márcia até o ponto C é exatamente igual à distância de Márcia até o equipamento eletrônico. Se essas distâncias são iguais, você vai perceber agora aqui, ó, que você tem aqui um triângulo isósceles.
Então, agora aqui você tem que enxergar aqui a seguinte figura, aqui, ó. De C até Márcia, eu posso falar que isso aqui é o raio da minha pista. Uma vez que a distância de C até Márcia é o R, e a distância de Márcia até o equipamento eletrônico é igual a C até Márcia, eu posso falar então que essa distância também equivale a R. Então eu tenho aqui, ó, que esse triângulo aqui, ele é isósceles, ou seja, de C até Márcia é igual de Márcia até o equipamento eletrônico. E essa distância equivale a R. Agora, ó, a distância de C até o equipamento eletrônico, eu tenho que entender agora aqui o seguinte, ó, que de C até B, essa distância aqui, na verdade, vale R. E de B até o equipamento eletrônico é a menor distância que Márcia vai estar do equipamento eletrônico. E essa menor distância aqui, ó, ela equivale, na verdade, a 10. Então, a distância de B até o equipamento eletrônico, eu sei aqui que vale 10. Então, eu tenho aqui, ó, um triângulo isósceles de base medindo R mais 10. Eu quero calcular agora aqui o cosseno do ângulo alfa. Então, aqui, ó, você tem aqui duas possibilidades. A primeira delas é aplicar aqui, ó, a lei dos cossenos no triângulo de vértices C, Márcia e equipamento eletrônico. Ou então, uma segunda possibilidade é você passar aqui, ó, por Márcia uma perpendicular, tá? E aí esse triângulo isósceles seu aqui, ó, vai ser dividido aqui em dois triângulos retângulos. E uma vez que você tem um triângulo retângulo, você pode calcular aqui o cosseno de alfa. Eu vou resolver então aqui da seguinte maneira. Aqui, ó, tracei uma perpendicular aqui por Márcia. Tem agora aqui que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Eu sei que de C até Márcia vale R. De C até o equipamento eletrônico, essa distância toda aqui, ó, ela vale R mais 10. Então, a distância de C até I, ela vai valer R mais 10 dividido por 2, tá? Então, agora que eu posso escrever o seguinte, ó, que o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, R mais 10, dividido por 2, dividido pela minha hipotenusa, que vale R. Então, agora aqui, basta eu descobrir agora aqui quem é que é o raio da minha circunferência. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. Eu sei que o comprimento da circunferência equivale a 200 metros. Mas o comprimento de uma circunferência é dado por 2π, que multiplica o R. Então, essa continha aqui vai ser igual a 200. Então, daqui eu posso falar aqui, ó, que o meu raio vai ser igual a 200 dividido por 2π. E daqui eu tenho que o meu raio aqui vai ser 100 dividido por π metros. Uma vez que eu achei aqui o raio, ó, eu vou substituir agora aqui no meu cosseno. Então, aqui eu posso falar o seguinte, ó, que cosseno de alfa vai ser, repete a primeira, que é R mais 10 dividido por 2, vezes o inverso da segunda, que é 1 sobre R. Então, aqui eu posso falar o seguinte aqui, ó, que cosseno de alfa vai ser R mais 10 dividido por 2Rs. E eu sei agora aqui que o meu R, ele vale, na verdade, 100 dividido por π. Então, agora eu vou substituir aqui, ó. Então, aqui vai ficar, ó, cosseno de alfa. Quem que é o meu R? 100 dividido por π, mais 10. Tudo isso dividido por 2, que multiplica o raio, que vale 100 sobre π. Agora eu vou resolver aqui essa continha. Então, aqui vai ficar, ó, cosseno de alfa é igual. No denominador, vai ficar 200 sobre π. Já que no numerador, ó, eu vou tirar aqui o MMC. De π e 1 vai ser π. Π dividido por π vai dar 1 vezes 100
essa continha aqui vai dar 100. Π dividido por 1 vai dar π, vezes 10, 10π. Aí, novamente, ó, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, que cosseno de alfa, repete a primeira, 100 mais 10π, dividido por π, vezes o inverso da segunda, que vai ser 200 dividido por π. Essa continha minha aqui vai ficar π dividido por 200. Então, aqui eu posso simplificar, ó, o π com π. Posso chegar aqui agora, ó, colocar aqui em cima o 10 em evidência. 100 dividido por 10, essa continha aqui vai dar 10. 10π dividido por 10, essa continha aqui minha vai dar π. E embaixo aqui eu vou ter o meu 200. Simplifico agora aqui, ó, o 10 com o 200. E aí eu tenho que o cosseno de alfa vai ser igual a 10 mais π dividido por 20. Esse aqui, então, é o valor do cosseno de alfa. Ok? Bom, espero aí que você tenha acompanhado a resolução. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.